Muito boa tarde a todos. Eu diria que esta sala se divide naqueles que têm dashboard e naqueles que têm dashboard, que não têm dashboard, ou naqueles que sabem qual é este sketch e naqueles que não sabem qual é aquele sketch. Não é? E eu escolhi este sketch, que é o papel, qual papel, não é? Acho que todos se lembram desse sketch do papel, qual papel, porque de facto, quando na cidade do Porto nos vimos deparados com um conjunto de desafios, aquilo que aconteceu foi que dashboards há muitos, não é? E, portanto, os desafios de olhar para uma cidade, de olhar para uma organização e tentar perceber de que forma que a cidade, de que forma que a organização está a pulsar, qual é a dinâmica da nossa organização, foi para nós um grande desafio e foi um grande desafio que nós sentimos, em especial, no dia 18 de março de 2020. O dia 18 de março de 2020 foi o dia em que foi decretado o estado de emergência, foi o dia em que todos nós tivemos a nossa vida mais ou menos mudada e foi aquele dia em que nós, enquanto gestores de cidade, nos vimos obrigados a perceber de que forma é que nós vamos conseguir implementar todas estas medidas e, ao mesmo tempo, perceber como é que a cidade está a reagir. Portanto, recorremos a muitas das ferramentas que nós tínhamos já disponíveis, ferramentas que nos permitiam, de casa, porque era onde nós todos já estávamos, não é? A grande parte de nós, nos permitiam olhar para a cidade e perceber qual a dinâmica da cidade. E são dados de 2020, de 18 de março e dos dias que vieram a seguir, e a forma como nós, socorrendo das ferramentas que tínhamos, fomos tentando perceber a dinâmica da cidade. E foi precisamente nessa altura que nós percebemos que era necessário uma abordagem diferente. O dashboard é uma ferramenta importante, mas tipicamente o dashboard consome muito tempo e não nos consegue dar aquela informação que precisamos, nomeadamente no nível mais de gestão de alto nível da cidade ou da nossa organização, precisamos de ter uma resposta imediata. E, portanto, criámos este conceito, explorámos este conceito de indicador de dinâmica urbana, tentar perceber de que forma é que, com a informação que nós tínhamos, com os dashboards que fomos construindo, conseguíamos ter uma capacidade de rapidamente compreender a cidade e compreender se a cidade estava ou não a reagir a todas as medidas que tínhamos que implementar. E, portanto, foi com esta premissa que lançámos um desafio aos nossos colegas da Universidade Nova de Lisboa. Está aqui o Bruno Jardim, a quem agradeço muito o trabalho que fez connosco. E foi com esta ideia de, através de um número, de um indicador, nós tentamos chegar à forma como a cidade se comportava. E, portanto, antes de mais peço desculpa porque os slides estão em inglês, não é porque eu tenha entrado na moda do inglês, é porque vim de uma outra apresentação onde foi preciso falar sobre isto e falarei um bocadinho mais na parte final. E, portanto, aquilo que nós procuramos com este indicador foi criar uma primeira janela, uma porta, se assim se quiserem também dizer, que chamasse a atenção dos nossos técnicos, chamasse a atenção das nossas equipas para a forma como a cidade estava a comportar. E foi muito interessante que, exatamente na mesma altura, os nossos colegas do Banco de Portugal estavam a trabalhar um indicador, porque todos nós conhecemos um indicador que todos os dias, ou de 3 em 3 meses, é discutido, que é o PIB, não é? O Produto Interno Bruto, que era um indicador que não podia ser utilizado pelo Banco de Portugal para perceber a dinâmica económica da cidade, porque a dinâmica económica do país mudava quase todos os dias. Portanto, os nossos colegas do Banco de Portugal, que depois muito amavelmente também decidiram discutir connosco a abordagem que tiveram para o indicador que construíram, o indicador económico diário, usaram exatamente a mesma abordagem. E a abordagem foi procurar a transformação daquilo que é a informação que nós já tínhamos e trabalhar essa informação no sentido de rapidamente perceber o que estava a acontecer na cidade. E, portanto, esta nova forma de visualizar, no nosso caso, a informação da cidade, que no vosso caso pode ser a informação que têm das vossas organizações, e que no caso dos colegas do Banco de Portugal é a informação económica, é este trabalho que nós temos feito nos 2 últimos anos. E, portanto, é um indicador composto, é um indicador que usa um conjunto de informação que temos, chamada informação de elevada frequência, que temos na nossa cidade, permite-nos dar esta visão holística da forma como a cidade se comporta. Portanto, tem elevada resolução, portanto, não é um indicador que funciona da mesma forma para toda a cidade. Quando olhamos para a cidade, nós temos que perceber o que é que acontece na freguesia A, o que acontece na freguesia B, o que acontece nas diferentes áreas da cidade. Conseguimos criar aqui uma ótima sinergia entre o setor académico, outros agentes do nosso ecossistema e, acima de tudo, olhar para esta lógica da cidade em tempo real. E, portanto, há um conjunto de benefícios que para nós são claros, em particular esta forma rápida como nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer na cidade. Há aqui um conjunto de questões técnicas que depois vos desafio a
olharem para 2 dos papers que nós publicámos, entretanto publicámos 2 papers científicos que suportam o trabalho que foi feito, portanto estão desafiados a fazer esse trabalho. Portanto, e vou-vos falar um bocadinho também do que depois fizemos com isto tudo no Porto. Portanto, houve um trabalho académico, houve um trabalho científico, que nos deixa muito orgulhoso, mais uma vez reforçando aqui a parceria com a Universidade Nova de Lisboa, mas era importante perceber como é que isto no Porto nos conseguia, de facto, ajudar. E, portanto, foi esse trabalho que nós fizemos e trago-vos aqui alguns exemplos. Os dados são de 2022, porque era na altura que estávamos a trabalhar esta informação. 21 de julho de 2022, o DI, 0,33. Não vos diz nada, pois não? Também não nos dizia nada a nós e ainda não nos diz. Nós estamos ainda a aprender como é que este indicador, efetivamente, nos apresenta a cidade. Um outro exemplo, dia 24 de julho de 2022, o DI, 0,43. Um outro exemplo que nós já entendemos, nós, Primavera Sound. Há uma alteração no indicador. E, portanto, nós começámos, mais uma vez como eu referi, a olhar para este indicador como uma janela para a forma como a cidade se organiza. E, portanto, obviamente, dashboards há muitos, e só um número não nos serve de muito, porque, como eu disse, queremos um indicador de elevada resolução, queremos ter a capacidade de perceber o que é que acontece em cada uma das freguesias, e, portanto, nós também construímos um dashboard, que na prática é uma forma diferente de olhar para a informação que a cidade possui. E, portanto, em vez de olharmos para o número de carros que passam nas ruas, o número de transações económicas que existem nas nossas lojas, a qualidade do ar, o número de validações, o que nós fizemos foi criar o tal indicador e transformá-lo no indicador que nos dá uma visão geral da cidade. Para quem conhece o Porto, Lisboa fica um bocadinho mais abaixo ali do Rio Douro. Portanto, nós conseguimos organizar a informação de forma diária, a informação do ponto de vista daquilo que são os grandes eventos, aquilo que são os diferentes dias da semana, olhar com profundidade para aquilo que se passa nas freguesias, olhar com profundidade para aquilo que acontece nos nossos eventos e voltando ao Primavera Sound, perceber o que é que estava a acontecer no Primavera Sound e perceber que variáveis é que nós utilizamos é que contribuíram para a alteração da dinâmica da cidade. E, portanto, como eu comecei por dizer, é um indicador composto, é um número, é uma janela para uma infinitude de dados que nós possuímos na cidade e depois criámos a ferramenta que nos permite fazer o drill down. Portanto, estamos a aprender, estamos a trabalhar para que, à medida que o trabalho se vai desenvolvendo, nós possamos ainda tornar este indicador mais seguro e ainda mais com maior capacidade de garantir que nos ajuda a transformar a cidade. Portanto, o DI.porto.digital estão mais que convidados a visitar-nos e a juntarem-se a nós a validar este indicador. Muito obrigado.